Olá, gente. Eu queria falar de um assunto muito importante. Acredito que é o assunto da maior importância no que diz respeito às coisas espirituais. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer. Talvez se você cresceu no Brasil e a sua família é uma família tradicionalmente brasileira, você foi à Igreja Católica, foi levado quando era bebê, para ser batizado, depois participou da crisma e todos os processos até se casar na Igreja Católica. Mas a pergunta que eu faço para você hoje não é uma pergunta de crente, tá bom? Não é uma pergunta de evangélico, é uma pergunta de alguém que tem, sobre todas as coisas, o interesse em que você conheça o Evangelho, a Bíblia Sagrada. Essa Bíblia, ela é Bíblia dos evangélicos, assim como é a Bíblia dos católicos também, é a palavra de Deus, ela serve para qualquer ser humano. Então, basicamente, o que você aprendeu desde pequeno foi que, para que uma pessoa possa um dia chegar ao céu, entre no céu, é preciso praticar determinadas coisas, que a Igreja Católica chama de sacramento. E são 7 os sacramentos, especificamente, que foi estabelecido ao longo da história da Igreja. Então você tem o sacramento da penitência, e assim por diante. Você tem o batismo, você tem a missa, ou a Eucaristia, e assim por diante. Bom, basicamente, qual é o problema com esse sistema, tá? À luz da Bíblia. À luz da Bíblia, a gente pode chamar isso, antes de mais nada, de sacramentalismo. O que é o sacramentalismo? É a ideia, a noção de que os sacramentos eles têm poder de dar determinadas graças para a pessoa. Então, aquele que se batiza está recebendo perdão dos seus pecados. Aquele que participa do sacramento da penitência, ele também consegue redimir os seus pecados passageiros ou presentes. E assim por diante. Então, na verdade, o que esse sistema cria nos indivíduos, sobre todas as coisas, é uma dependência da igreja. A igreja transforma você em uma pessoa dependente desse sistema. O sistema que foi criado, que foi desenvolvido pela igreja ao longo dos anos, dos séculos, e não pelas escrituras. E o problema disso é que, na verdade, você nunca, de fato, recebe a salvação dentro desse sistema. Porque sempre, pelo fato de nós sermos pecadores, a gente vai estar sempre precisando de novo dos sacramentos, enfim, sempre vai precisar que a igreja interceda pelo pecador. Então, o problema está no fato de que a igreja se coloca entre Deus e o ser humano. E a Bíblia Sagrada é muito clara, dizendo que o fato de Jesus ter morrido na cruz, ali na cruz, ele se colocou como o acesso a Deus. Em Jesus, os nossos pecados são perdoados. Em Jesus, não precisamos mais fazer oferta pelos nossos pecados, porque o próprio sacrifício de Jesus foi uma oferta satisfatória. Deus se satisfez totalmente, a justiça de Deus foi totalmente sanada, totalmente aperfeiçoada. E então, logo agora, tudo que você precisa fazer é confiar de todo o seu coração que Jesus Cristo é suficiente para te salvar, que Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não existe mais nada que podemos acrescentar, ou que podemos adicionar àquilo que Jesus fez. Ele foi o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi absolutamente perfeito. E a igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, ela não pode, ou elas não podem tomar o lugar de Deus em relação à nossa salvação. Então, primeira coisa, Deus é quem oferece a salvação. Deus oferece a salvação porque Ele sabe que nós não temos
recurso espiritual, que nós não temos meios, que nós somos pecadores, falhos. E por isso Jesus então se propôs a morrer por nós, para que através da sua morte nós pudéssemos ter reconciliação com Deus. E no momento que nós cremos, confiamos totalmente no sacrifício de Jesus, a Bíblia deixa muito clara que Jesus então perdoa todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Jesus perdoou o nosso pecado adâmico, aquele pecado que condenou toda a raça humana. É o pecado, a Bíblia fala sobre o pecado. No entanto, mesmo depois de salvos, de crentes em Jesus, na pessoa de Jesus, nós ainda cometemos deslizes, pecados, sejam por palavras, seja por falta de perdão, seja por pensamentos ou atitudes. Então, como é que nós tratamos os nossos pecados, ou como Deus trata os nossos pecados? Uma vez que nós temos a consciência que nós erramos, que nós falhamos, a Bíblia diz que com o coração arrependido, nós vamos até diante de Jesus em oração, e a Bíblia diz que nós temos então um advogado que está lá à destra de Deus, à direita de Deus, representando o nosso interesse, os nossos interesses, através do sangue. É assim que Jesus perdoa os nossos pecados. Não é através de penitências, não é através de romarias, de sacrifícios humanos, de forma alguma. Isso coloca totalmente o sacrifício de Jesus como um sacrifício inválido, né? Mas o fato de Jesus estar à direita de Deus significa que ele intercede pelo salvo, ele intercede por aqueles que são seus. Olha que coisa linda, Jesus disse assim em João capítulo 17, na verdade é a única oração que a gente conhece na Bíblia do conteúdo da oração de Jesus, né? A oração do Pai Nosso, na verdade, não é uma oração de Jesus, é uma oração que os discípulos pediram que ele os ensinasse a orar. Então, de fato, a única oração que a gente sabe o conteúdo dela no Novo Testamento é a oração de João 17. E na oração de João 17, Jesus diz assim que ele não orou pelo mundo, ele não intercedeu pelo mundo, mas ele intercedeu por todos aqueles que o Pai havia lhe dado, para que nenhum deles se perdesse. Então é lindo isso, a gente saber que Jesus intercede por nós hoje, que ele é o nosso intercessor constantemente. Hebreus vai dizer que ele vive sempre, Hebreus 7:25 diz que ele vive sempre para interceder por aqueles que se chegam a Deus por meio dele, e é poderoso para salvá-los. Então nós temos um grande Salvador e nós temos um grande intercessor. Então não é a igreja que tem esse papel de perdoar os nossos pecados ou de nos dar a lista das obrigações que devemos fazer para termos os nossos pecados perdoados. Não, a nossa relação ela precisa ser, sobre todas as coisas, pessoal com Deus. Nosso relacionamento é pessoal e não institucional. A igreja tem o seu papel, tem a sua importância, mas ela jamais pode ocupar esse papel e tomar sobre si. Isso qualquer igreja, evangélica, católica, ou seja o que for, ela não pode chamar para si a responsabilidade de ser e de ter as prerrogativas que somente está em Jesus, tá bom? Então vai a Jesus, ele te salva hoje, ele é o Salvador, ele morreu por você, é Cristo mais nada, você não precisa de mais nada. Quando você tem Cristo, você tem tudo que você precisa para viver aqui e para passar a eternidade num relacionamento eterno com Deus, tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.